Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor nesta noite, reunidos aqui. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé em seus lugares, para que a gente pudesse orar para começarmos o culto nesse momento. Vamos continuar nesse mesmo espírito de oração que já viemos até aqui, nesse tempo de oração que já passamos aqui juntos. E você vai pedir ao Senhor pela sua vida neste dia, que a palavra possa alcançar o seu coração, te fortalecer, que a palavra possa mover o seu coração na direção do Senhor, de forma que a gente busque, queira e deseje estar na presença do Senhor, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, firmes no nosso Deus, perseverantes, como deve ser a vida do cristão. Ore ao Senhor nesta noite, ore por você. Ore pelos irmãos que aqui estão, ore pelos demais irmãos que não estão aqui por algum motivo, que o Senhor possa fortalecê-lo e que possamos estar juntos em comunhão na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, ó Deus, adoramos ao Senhor, ó Pai, aqui juntos, reunidos, ó Deus, em comunhão, Pai. E eu quero lhe agradecer por estarmos aqui reunidos, quero lhe agradecer por estarmos aqui juntos, quero lhe agradecer por esta comunhão que fortalece a tua igreja, Senhor. Quero lhe agradecer, ó Deus, por termos unidos na sua presença. Quero lhe pedir, ó Deus, que abençoe-nos aqui nesta noite, que a sua palavra fale ao nosso coração, que a sua palavra transforme o nosso coração, que a sua palavra, ó Deus, nos mova na sua direção, na direção da comunhão contigo, na direção da perseverança como igreja, Senhor. Meu Deus, eu sei que muitos têm a convicção de que são cristãos, mas permanecem em suas casas, em seus lares, confortavelmente, Senhor, acomodados com algum tipo de justificativa, Senhor, que os faz permanecer em casa e ainda assim, ó Deus, acreditar que estão na comunhão do corpo. Mas eu quero lhe pedir que a sua palavra mova todos os nossos corações na sua direção e que possamos entender, ó Deus, que comunhão do corpo, ó Pai, é estarmos juntos na sua presença, que não existe comunhão, ó Deus, em casa, ó Pai, que a comunhão se faz quando nós, ó Pai, nos levantamos, ó Deus, e nós caminhamos na sua direção, caminhamos na direção, ó Deus, de estarmos reunidos aqui como corpo de Cristo. Ah, Senhor, nós lhe clamamos, nesta noite este é o nosso anseio, desperta a sua igreja, meu Deus, para estar, ó Pai, reunidas no templo, em oração, em louvor, buscando a tua palavra, buscando a tua presença, ouvindo a tua palavra e aprendendo contigo. Que essa pandemia, Senhor, não nos afaste de ti, Senhor, não nos afaste da comunhão no corpo. Que essa pandemia, Senhor, não acalme os nossos corações, não acalente, não acomode os nossos corações, ó Deus, até com justificativas que são verdades, ó Pai, mas que não convém ao cristão, Senhor. Não convém ao cristão afastar da sua presença, não convém ao cristão, Senhor, se deixar levar pelo medo, meu Deus. Em nome de Jesus lhe clamamos, ó Pai, lhe clamamos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Fala os nossos corações, ó Pai. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Salmo primeiro. Vamos ler juntos o Salmo primeiro, que fala sobre os justos e os ímpios, que fala sobre essa diferença que há entre aquele que conhece a verdade e aquele que não conhece a verdade. Estamos falando aqui hoje de nós movermos o nosso coração na direção do compromisso, de que coisas banais e coisas da vida, de coisas até importantes não nos afastem do compromisso de estar juntos em oração, de estar juntos na comunhão. Querido, essa palavra é para você. Quantos motivos verdadeiros, quantos motivos até justos tem te acomodado longe da presença do Senhor? É um compromisso com o trabalho, é um compromisso com a família, com a casa, com o filho, todos compromissos justos. Mas esses compromissos não devem estar acima do seu compromisso com o Senhor e com a verdade. Isso faz a diferença entre o ímpio e aquele que é justo. E assim a igreja tem caminhado, se conformado e se acomodado com os mesmos motivos que fazem aqueles que não conhecem ao Senhor não estarem aqui na igreja. Pensa um pouquinho quando você convida alguém para estar na igreja. O que ele diz? Ah, eu tenho trabalho. Ah, não dá tempo. Ah, eu tenho muito compromisso.
Esses são os mesmos motivos que você está dando para deixar que você perca esse ânimo, esse compromisso de estar firme no Senhor. Motivos não faltam. E aqueles que estão aqui todos os dias e perseverantes, também tem casa, também tem trabalho, também tem marido, também tem filho, também tem roupa para lavar, também tem comida para fazer, também acorda de madrugada por isso ou por aquilo. Chega do trabalho 6 horas, 6:30, mas fizeram o compromisso de estar aqui para além de qualquer uma dessas responsabilidades que são justas, são verdadeiras, mas não podem estar acima da palavra do Senhor. Chamemos uns aos outros a comunhão e a responsabilidade. Chamemos uns aos outros a esse compromisso. A palavra nos diz que um ao outro ajudou e disse: tende bom ânimo. E eu quero aqui nessa noite dizer para você: tende bom ânimo. E eu quero te convocar a dizer um ao outro: tende bom ânimo. E quando você ouvir alguém dizer que não foi ao culto ou que não vai, diga: irmão, tende bom ânimo. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Estejamos na presença do Senhor, porque essa comunhão nos fortalece. E eu quero lhe dizer, meu querido, que você me fortalece com a sua presença. E quando você não está no culto, isso faz falta à minha alma, ao meu coração. E eu quero lhe convocar a pensar nisso. Pense em mim, pense nos outros. Não pense em você, no seu cansaço, apenas na sua força ou falta dela. Pense assim: meu Deus, eu vou ao culto porque alguém precisa da minha presença lá. Alguém vai se alegrar e vai se fortalecer. Alguém que me ama e que eu também amo vai se alegrar com a minha presença. Pense dessa forma. Não pense só em você, pense no outro. E caminhemos na direção da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E aqui entenda, não se detém nos mesmos motivos e justificativas que os pecadores dão para não estarem na presença do Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o justo, querido, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ah, querido, eu quero me deter aqui nesse versículo. A minha alma anseia por isso. Você não é como ímpio, você está plantado nos ribeiros de água e você tem força e ânimo. Não haja como se vocês fossem sedentos e como se estivesse no deserto, como se suas folhas secas caíssem e como você não tivesse condição de frutificar. Não faça dessa forma. Você é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Agora veja, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, afasta da presença do Senhor, afasta da palavra de Deus. Ah, Senhor, para os nossos corações. Por isso os perversos não prevalecerão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Eu não desejo este caminho para você, porque você foi lavado, comprado, remido pelo sangue de Jesus, e a palavra do Senhor está em você. Você é justificado pela palavra do Senhor. Por isso, não se afaste da congregação dos ímpios, dos justos. Não se afaste da congregação. Não se afaste da congregação. Louvamos o nome do Senhor. Adoremos a Ele nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Oh Deus, eu quero que você faça desse primeiro cântico uma oração. E você vai dizer: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és, Senhor, o meu abrigo. Senhor, o mar não vai prevalecer sobre mim, e o Senhor irá me resgatar, se porventura eu estiver submergido em algum momento. Ah, Senhor, nós te adoramos, Pai, te louvamos. Aleluia.
permanecer com o Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu lhe digo, não tema. O vale da sombra da morte pode ser uma luta, pode ser uma grande batalha. E eu digo, não tema. A palavra do Senhor diz, não tema. Amém? Ele é contigo. Esse é o motivo de nós não termos medo. O Senhor é conosco. Não é porque eu estou falando, não. É porque o Senhor está conosco. Não é porque é bonito falar, mas é porque é o Senhor, aquele dono de tudo e de todos, aquele soberano, está conosco, está com você, está comigo. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, com o seu amor não há o que temer. Ainda que eu torne em problemas e tribulações, permaneço, pois confio em ti. Não temo inimigo, pois Deus está comigo. Se Ele está comigo, a quem temerei? A quem temerei?
espere as dificuldades passarem, não espere o seu ânimo voltar, não espere. É só na presença do Senhor que permanecemos firmes e fortalecidos. Amém? Os irmãos podem se assentar, vamos ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que o seu coração possa arder como os discípulos de Emaús a ouvir a palavra do Senhor e se permita ser movido na direção do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abre sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e vamos ler o texto a partir do versículo 11, onde nós já lemos na semana passada. 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 11. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós falamos nesse texto na semana passada, e lemos o texto e falamos aqui introdutoriamente sobre a nossa espiritualidade e a necessidade de nós refletirmos sobre o nosso crescimento espiritual, e que nós temos de fato a necessidade. Não se trata de uma sugestão, não se trata de um hábito que alguns devem ter e outros não, se alguns quiserem ter, outros não, mas uma necessidade de todos nós, de todo crente, refletirmos sobre o nosso crescimento espiritual. É claro que todos nós queremos ter uma vida agradável diante de Deus, uma vida aprovada diante de Deus, todos nós queremos ser crentes espirituais. Mas para isso, como nós já dissemos aqui, é necessário que a gente reflita sobre isso. É necessário que a gente pense sobre o nosso crescimento espiritual. Pois se nós não pensarmos, nós jamais alcançaremos um crescimento espiritual. Porque nós não fomos chamados apenas para sermos espirituais, no sentido de nós termos nascido de novo e nós termos a fé em Cristo Jesus, mas nós fomos chamados para desenvolvermos na nossa caminhada a nossa salvação. E isso é pensar no crescimento espiritual. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida estagnada, uma vida parada. Nós fomos chamados para o crescimento espiritual. Na semana passada nós perguntamos aqui, falamos um pouco sobre isso, que se nós não estivermos sempre envolvidos em alguma coisa que nos leva ao crescimento espiritual, nós não estamos de fato crescendo. Só é possível crescer espiritualmente se nós estivermos
de tempos em tempos, envolvido em alguma coisa, em alguma ideia, em algum propósito, em algum ensinamento da palavra de Deus que nos leva ao crescimento espiritual. Não basta a gente dizer sou crente, sou crente, sou crente, e vir à igreja, voltar para casa e dizer eu tenho fé em Cristo, se nós não estamos sempre trabalhando alguma coisa que esteja nos levando ao crescimento espiritual. Então eu pedi para que os irmãos pensassem nisso, para que a gente refletisse um pouco sobre isso, se nós temos lidado com alguma coisa que tem nos levado ao crescimento espiritual, se nós estamos lidando com alguma realidade, com algum ensinamento da palavra de Deus. Nós precisamos sempre estar lidando com algum ensinamento que esteja nos moldando, esteja nos confrontando tantas vezes, esteja nos aperfeiçoando para o crescimento espiritual. Então sempre precisamos ter alguma coisa aqui, maquinando na nossa cabeça. O crente precisa viver assim, alguma coisa que esteja aqui, nos corrigindo, nos moldando, nos aperfeiçoando. Nós precisamos sempre estar maquinando alguma coisa aqui na nossa cabeça sobre nós mesmos para o nosso crescimento espiritual. Senão não tem crescimento espiritual. De qual forma nós podemos crescer espiritualmente se nós não buscarmos, se nós não pensarmos, se nós não refletirmos naquilo que é necessário, naquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual? E aí eu pedi aos irmãos, você tem pensado em alguma coisa, você tem lidado com alguma coisa, você tem trabalhado no seu coração alguma coisa que esteja te levando ao crescimento espiritual? Eu continuo a perguntar. Nós precisamos de alguma coisa para nos levar ao crescimento espiritual. Você tem trabalhado alguma coisa na sua vida? Você tem pegado a palavra de Deus e falado assim, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. Ou para me corrigir, ou para que eu tenha uma vida melhor. Alguma coisa que eu não faço, eu preciso aprender a fazer isso daqui. E nós citamos alguns exemplos. Não é? Eu quero ter a minha fé aumentada, eu quero me desafiar a viver uma fé maior do que a que eu já tenho. Eu quero ter experiências de amar o próximo. E você vai buscar, e você vai pedir a Deus, e você vai meditar nisso, você vai pensar nisso. Eu quero me tornar uma pessoa menos ansiosa e confiar mais no Senhor. E aí você vai trabalhar isso, você vai orar em cima disso, você vai perceber isso, você vai colocar isso como um propósito, trabalhar no seu coração, senão não tem como crescer espiritualmente. De que forma você vai crescer? Você acha que vai crescer como? Em tudo a gente tem que orar, mas não adianta você orar, colocar na mão de Deus e cruzar os braços e pronto, esperar que alguma coisa vai acontecer. A gente tem que orar e dizer, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Estou com essa empreitada aqui, estou com esse propósito de crescimento, estou com esse propósito de amadurecimento, estou com esse propósito de acrescentar isso na minha vida, de mudar isso na minha vida. Estou com o propósito de corrigir isso na minha vida, me ajuda, e o Senhor vai ajudar. E nós falamos aqui, não pense que o Senhor não ouvirá a sua oração. Ele certamente ouvirá, Ele certamente te atenderá. Essa é uma oração que com plena certeza o Senhor vai nos ouvir, se nós pedirmos a Ele que nos ajude a sermos uns servos melhores, a sermos crentes mais fiéis, a nos aperfeiçoarmos na presença dEle. É claro que Ele vai ouvir, é claro que Ele vai nos ajudar, é claro que Ele vai nos atender. Então nós precisamos sempre estar ligados a isso, nós precisamos sempre ter alguma coisa. Ah, pastor, mas são tantas as coisas, Sim, começa por uma. Se você ficar olhando, são tantas as coisas, você não vai fazer nunca, nenhuma. Eu preciso melhorar nisso aqui.
Eu preciso melhorar na minha vida isso aqui, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso acrescentar isso aqui na minha vida. Entendeu? Se você não faz isso, você precisa aprender a fazer. Se você não tem essa prática, você precisa passar a ter essa prática. Você precisa, uma coisa precisa ser trabalhada no seu coração, na sua vida. Você precisa trabalhar na sua vida isso, em nome de Jesus. E você vai ver como Deus vai te conduzir. Você vai ver como o Senhor vai te dar as oportunidades. Você vai ver como você vai estar assim, atento. E as coisas que vão acontecendo no decorrer da sua vida, ao praticar tal coisa, isso vai te levar ao crescimento espiritual. Você vai começando a enxergar e entender os propósitos de Deus. Você vai começando a ver as oportunidades. Você vai começando a agir, reagir de acordo com aquilo que você tem aprendido, de acordo com aquilo que você tem colocado diante do Senhor nosso Deus. É certo que é assim. É certo que você terá o auxílio do Senhor. Então, meus amados irmãos, é claro que toda a palavra de Deus, ela é útil para nós. Toda a palavra de Deus é para o nosso crescimento. É claro que se nós lermos a palavra do Senhor, toda ela é útil para o nosso crescimento. Toda ela nos auxilia no crescimento espiritual. Claro. Mas nós podemos destacar sempre os ensinamentos do Senhor para que a gente pense no crescimento espiritual, para que a gente reflita no nosso crescimento espiritual, para que a gente pense em ações, em atitudes, em práticas na nossa vida do dia a dia que pode nos levar ao crescimento espiritual, que certamente nos levará ao crescimento espiritual. Então, o texto que nós lemos, nós vamos pensar em algumas coisas aqui, refletir em algumas coisas que certamente nos ensina, como toda a palavra de Deus nos ensina, mas nós vamos aqui destacar algumas coisas que nos levam ao crescimento espiritual aqui nesse texto. Pedro está, claro, nos ensinando a viver a vida cristã. E esse texto que nós lemos, ele vai nos falar de algumas coisas que servirão para essa reflexão no nosso crescimento espiritual. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que nós precisamos tratar cada um como se deve. Precisamos tratar cada um como se deve. O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro ele vem colocando aqui algumas orientações, e ele chama essas orientações de exortação. Ele exorta. Exortar aqui é chamar a atenção. É chamar a atenção assim, não é, Pedro não está dando uma opinião, Pedro não está dizendo aqui, vou dar uma opinião para vocês, uma sugestão para vocês, para que vocês pensem, para que vocês reflitam, se vocês querem fazer ou não. Quero que vocês reflitam, entendendo que isso é uma exortação. Exortação é chamar a atenção, como quem já sabe que é aquilo que tem que fazer, é aquilo que deve ser. Então a exortação é isso, é quando você chama a atenção diante de uma realidade que já se sabe que aquilo ali é o correto, é o certo a ser feito. Então Pedro vai aqui nos dando algumas orientações. E no último versículo que nós lemos, ele fala: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Irmãos, se nós queremos ter crescimento espiritual, se nós queremos ter uma vida espiritual agradável diante de Deus, correta diante de Deus, aprovada pelo Senhor, nós precisamos tratar cada um como se deve. As pessoas são todas iguais no sentido de nós sermos todo mundo gente, todo mundo que foi criado por Deus, e todo mundo que serve a Cristo é filho de Deus. Mas Pedro nos dá aqui uma orientação que na nossa vida cotidiana, nós nos deparamos com várias pessoas, em vários segmentos na sociedade, e nós precisamos saber nos portar diante de cada realidade da vida.
E isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Nós devemos saber tratar cada um como se deve. Pedro fala assim: tratai a todos com honra. Tratai a todos com honra. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Isso aqui é um resumo do que Pedro acaba de falar. Pedro então está nos dizendo que se nós tratarmos cada um como se deve, a gente vai agradar a Deus, a gente vai ter crescimento espiritual. Não dá, irmãos, para a gente viver do jeito que a gente quer. Quem tenta viver do jeito que quer, do jeito que gosta, do seu próprio jeito, não vai crescer espiritualmente, não vai ter crescimento espiritual e não vai ter boa vida aqui nesse mundo. Não vai ter uma boa vida aqui nesse mundo. Então nós precisamos tratar cada um como se deve. Isso é uma coisa, irmãos, que vai nos trazer equilíbrio, ajustar as nossas vidas. E aí nós poderíamos colocar aqui, e vamos colocar, todos os âmbitos, ou muitos âmbitos em que nós nos encontramos diante dessa situação. Basta a gente perceber que se nós não tratarmos da maneira correta as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas com quem nós nos envolvemos, nós vamos ter sérios danos, nós vamos ter problemas. Isto é muito simples de entender quando se trata de autoridades constituídas socialmente, civilmente. Isto é muito simples de entender, muito mesmo. A gente entende facilmente quando a gente está diante da polícia, por exemplo, quando a gente está diante de um juiz, por exemplo. A gente entende facilmente que a gente tem que tratar como se deve. Não é verdade? Você está andando no seu carro, a polícia diz assim, ó, a polícia faz assim. Um outro dia eu vim em Teixeira, umas semanas atrás, eu e minha família dentro do carro, e aí, de repente eu vejo o carro da Polícia Rodoviária Federal, e por uma fração de segundo eu pensei, aconteceu alguma coisa ali, mas é só por um segundo, e de repente está o policial assim, ó, dizendo assim, ó, fazendo assim, ó. Assim, ó, para mim, entendeu? E aí o que eu tenho que fazer? O que eu deveria fazer? Todo mundo sabe o que eu deveria fazer e é o que eu fiz. É o que eu fiz. Dei a seta e a encostei. Parei o carro, baixei os vidros da frente, só que depois o policial disse, abaixe os vidros de trás, por favor. Baixei os vidros de trás, seu documento do carro, e conferiu, tudo normal, beleza. Você pode ir. Diferente de uma certa vez eu estava aqui ali no trevo, aguardando alguém, e a polícia rodoviária mesmo, a Polícia Rodoviária Federal, estava ali fazendo uma blitz. E ele, de repente, o policial, do mesmo jeito, pediu para que alguém de um carro encostasse. E o policial, na parada aqui na frente, o carro vinha e não deu certo aqui encostar, não deu sinal que ia encostar, não parecia que ia encostar. O policial foi recuando, sacou a arma e apontou para frente do carro. O carro parou e o cara tentou de sair, o policial foi no vidro do carro, assim, com a arma. Eu falei, meu Deus. E aí a abordagem foi outra. O policial que parou, falou assim, você pode baixar os vidros de trás, por favor? Por favor, com educação, seus documentos, o documento do carro. Peguei para ele, olhou, conferiu, tal, me devolveu, boa viagem. Mas não foi assim que o policial depois abordou o cidadão que fez aquilo lá.
Foi com a arma empunhada mesmo, o cara teve que descer, botar a mão em cima do carro, foi revistado e eu não sei lá qual foi o resultado. Uma boa coisa não foi. Não é? Eu não queria passar por uma situação como essa. Irmãos, estou citando esse exemplo porque quando se trata de uma autoridade dessa, a gente sabe muito bem que se a gente não trata, se a gente não responde da maneira correta, a gente sabe muito bem das possíveis consequências. Se você estiver diante de um juiz e você desacatar o juiz e você fizer alguma coisa ilegal, indevida, você pode ser preso. E você vai fazer... Eu nunca estive num tribunal, nunca estive diante de um juiz, nunca estive. Nunca tive essa oportunidade, nem para bem, nem para mal, nenhuma situação. Nunca estive. E espero que não tenha nenhuma necessidade de precisar, não é? de estar. Espero que não tenha. Então, mas nós sabemos que se nós estivermos diante do juiz, nós vamos tratar com todo respeito como se deve. Então, quando se trata de uma autoridade como essa, a gente sabe muito bem como a gente deve comportar. Mas a palavra de Deus nos fala que a gente tem que tratar cada um como se deve. A palavra de Deus nos ensina a tratar cada um como se deve. E se a gente fizer isso, a gente vai bem. Se a gente fizer isso, nós vamos ter bom êxito. Nós vamos ser crentes que espiritualmente vamos crescer. Primeiro Pedro diz: tratai a todos com honra. Todas as pessoas devem ser tratadas com honra. Todas as pessoas têm que ser tratadas com honra. Paulo fala de honra a quem tem honra, no sentido de que algumas pessoas têm um tipo de... são alvos de uma honra maior, uma honra diferenciada, como pai e mãe. Você não honra pai e mãe igual você honra todo mundo, é diferente. Mas todos devem ser tratados com honra, no sentido de que todos são dignos do nosso trato, bom trato. Todos são dignos de serem honrados de algum modo. Pode ser a pior pessoa, ela é digna de ser bem tratada. Ela é alvo do nosso amor. Não quer dizer que nós vamos nos tornar pessoas bobas e vai tratar todo mundo de igual modo, mas todo mundo merece ser tratado com honra. Tratai a todos com honra. Irmãos, a questão aqui é que se nós dermos o devido tratamento às pessoas com quem nós nos relacionamos, com quem nós convivemos, nós vamos ter uma vida espiritual equilibrada. Nós vamos crescer espiritualmente. E aí você começa, se o marido trata a mulher como se deve, as coisas vão bem. Se a mulher trata o marido como deve ser tratado, as coisas vão bem. Se os pais tratam os filhos como se deve tratar, as coisas vão bem. Se os filhos tratam os pais como se deve tratar, as coisas vão bem. Se o patrão trata o funcionário como se deve tratar, as coisas vão bem. Se o funcionário, o empregado, o funcionário trata o patrão como se deve tratar, também as coisas vão bem. Não é assim? Se nós tratamos a autoridade policial, a autoridade judicial, se nós tratamos a autoridade política, se nós tratamos todo mundo como se deve tratar, se nós tratamos o irmão na igreja, o amigo como se deve tratar, as coisas vão bem. Então nós devemos pensar: como que eu devo tratar as pessoas? Como que eu devo tratar as pessoas? Qual é a minha responsabilidade diante das pessoas? As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. A gente não trata todo mundo igual, não. Se você disser que você trata todo mundo igual, você está mentindo, que não é verdade. Você não trata todo mundo igual. Não trata mesmo. Você trata todo mundo como você trata o seu pai, a sua mãe, como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos. Você trata todo mundo assim? Você trata todo mundo como você trata os seus amigos? Claro que não. Nós não estamos falando de amor. Amor a gente tem que amar até os inimigos. Estamos falando de tratamento, de tratar. É o modo como nós procedemos diante dessas pessoas. Até os nossos inimigos nós devemos saber tratá-los. Tratá-los amando. Não pagando mal com mal.
até os nossos inimigos. Se nós soubermos tratar com cada pessoa, nós vamos crescer espiritualmente. E aí Pedro nos diz aqui, tratar todos com honra, amai aos irmãos. É indispensável que a gente ame os irmãos, que é indispensável que a gente tema a Deus e honre ao rei. Honrar o rei aqui é as autoridades, que a gente honre as autoridades. Veja que existe aqui uma questão de honra diferente. Pedro diz tratar todos com honra, e depois diz honrai ao rei. Honrar como rei é honrar como autoridade. As autoridades foram constituídas por Deus. Não quer dizer que aquela pessoa que foi eleita ali, ela é uma pessoa colocada ali por Deus, no sentido de que Deus colocou aquela pessoa ali conforme a vontade dele, mas a autoridade em si é constituída por Deus. Quem está lá na autoridade, nós que colocamos, mas a obra de autoridade é constituída por Deus. O exercício da autoridade é constituído por Deus. O cargo da autoridade é constituído por Deus. Então, se nós tratarmos cada um como se deve, nós vamos crescer espiritualmente. E aí o que eu quero colocar, irmãos? É que nós vivemos numa realidade em que a gente vai aprendendo sempre a desqualificar as pessoas no trato. E nós não vamos ter crescimento espiritual se a gente não aprender que essa desqualificação, ela é mundana, ela é maligna. Ela é mundana e maligna. Se nós não nos ajustarmos no nosso trato com as pessoas à nossa volta, nós não vamos crescer espiritualmente. Vejam só, a gente fala mal dos políticos. E muitas vezes com razão. A gente não deve fechar os olhos, a gente não deve dizer que os políticos são bonzinhos quando eles não são. A gente não deve dizer que os políticos são honestos quando eles não são. A gente não deve inverter as coisas, a gente não deve mentir. Mas nós precisamos honrar os políticos. Honrar em que sentido? Nós precisamos ao menos orar por eles. Sabe por quê? Porque se você disser que é corrupto, que é ladrão, que não presta, que não se importa, que não sei o quê, quem sai prejudicado nisso? Somos nós. São as pessoas à nossa volta. É a nossa sociedade, é o nosso povo. Quer você goste ou não, o político está aí. Quer você aceite ou não, o político está aí. Os políticos são autoridades administrativas. Entenderam, irmãos? São poderes que exercem uma prática que trazem consequências sobre nós. E não importa o quanto você gosta, não importa o quanto você pensa, nós devemos olhar. Porque se tem coisas ruins, também tem coisas boas. Quem faz as leis, quem administra, são eles. Nós colocamos lá. Nós devemos pensar, é claro, para votar, podemos e devemos cobrar. Mas não podemos ficar aqui só falando mal, só praguejando, só... Nós precisamos orar. Nós precisamos, inclusive na hora de votar, pensar assim, eu vou votar em alguém que vai assumir uma posição a que eu devo honrar. Se nós pensarmos nisso, nós vamos votar melhor. Nós temos a chance de termos políticos melhores. Mas o que a gente faz? A gente só pragueja, a gente só fala mal. Não quer dizer que nós não temos razão. Se estão fazendo coisas erradas, é claro que nós vamos enxergar, é claro que nós vamos apontar.
Mas nós não podemos nos esquecer que na nossa sociedade existem essas autoridades e elas são necessárias. Que Deus aprovou que tenhamos autoridades constituídas para o governo, para a administração. Isso tem a aprovação de Deus, quer você goste ou não. Aí eu não entendo como tem alguns religiosos que não votam. E acha que essa autoridade, a única autoridade é Deus. Deus é a autoridade suprema, mas Deus concedeu. Deus ele delegou a autoridade aos homens. E os nossos administradores, a administração é uma autoridade delegada por Deus. Os reis, hoje os políticos, é algo que Deus delegou, é algo que Deus deu, é algo que Deus deu autoridade, para que nós pudéssemos ter equilíbrio, ajuste na nossa sociedade. Então o que eu quero colocar, irmãos, é que nós precisamos pensar nisso. São pessoas que eu devo honrar, entendeu? Se um homem e a mulher se casam, fala assim: olha, eu vou ter que honrar o marido, ter que honrar a esposa, nós vamos ter que nos amar, nós vamos ter que viver. Se tem filhos, eu vou ter que cuidar dos filhos. Mas nós vivemos numa situação em que tudo parece estar deturpado. Parece que nós temos sido ensinados de que nós não devemos tratar como se deve. Nunca se falou tanto, irmãos, sobre como tratar as pessoas, por exemplo, na família. O trato está todo conturbado. Não se trata mais no casamento como a palavra de Deus nos ensina. A gente vê mais marido e mulher disputando quem vai mandar mais, quem vai fazer mais, quem tem que ver mais isso. No trato é assim. É marido e mulher disputando quem vai mandar mais, quem tem razão. Entenderam? O trato é assim. E aí vive numa batalha, numa guerra. Por quê? Porque não se tem mais interesse em tratar como se deve. O marido não se importa em amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher não se importa em ter comunhão com o marido, em estar em harmonia com o marido. É quem manda mais. É o gosto de quem vai ser feito, vai ser estabelecido. Não se trata mais. Não se trata como deve tratar. E por isso a gente vai tendo vidas sem crescimento espiritual. Pode olhar na igreja, em qualquer lugar, são pessoas sofrendo dentro de casa, no casamento, com os filhos, porque não trata o filho como tem que tratar. E aí começa com os pais. Se os pais não tratarem os filhos como devem tratar, dificilmente os filhos vão tratar os pais como se deve. Dificilmente. Entendeu? Não se trata. Eu já disse aos irmãos aqui que me conhecem desde que eu cheguei aqui, há 14 anos já sabem, eu não acredito na criação de filho que não tem a vara, que não ouve a Bíblia, não afaste a vara do seu filho. Ah, mas meu filho é tão bonzinho. Olha, não vou nem dizer o que eu acho de você, pensa assim. Entendeu? Aí as pessoas vão seguindo seus próprios caminhos, não trata como tem que tratar. Filho tem que ser na disciplina. Filho tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, não vai dar certo. Não vai.
Alguns você consegue trazer com mais facilidade, outros, mas você tem que ir na medida que for necessário. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue? Isso é igual remédio. A pessoa está tomando um remédio ali, não está dando efeito, aí vai no médico, o médico muda o remédio, ou aumenta a dose. É assim. Tem que ter o trato correto. Filho tem que ser educado pelos pais, tem que ser disciplinado, tem que ser moldado, forjado. Não dá para ser diferente. Não dá para o pai querer uma coisa e não conseguir. Eu gostaria tanto que meu filho fosse assim, eu gostaria tanto que meu filho me ouvisse, eu gostaria tanto que meu filho fosse obediente. Se não pegar desde pequeno e ensinar, não vai tratar como deve tratar. Filho precisa ser conduzido. Eu já disse isso aqui várias vezes, precisa ser conduzido. Não é colocar nas mãos dele para ele fazer o que ele quer. Filho precisa ser conduzido. Meu filho, você vai para ali. Não é vai para onde você quer. Não é escolhe onde você quer ficar. Você vai para ali. Filho precisa ser conduzido. Até ele chegar num momento em que ele vai ter condição de ir avaliando. Aí você vai aos poucos, soltando. Mas de pequeno tem que ser conduzido. Senão não vai. Senão não dá certo. Eu conheço os irmãos o bastante, conheço essa realidade o bastante para poder dizer isso. Conheço bem a minha vida, minha família, meus filhos, para saber dos erros, dos acertos, das lutas, das vitórias, das derrotas. Sei tanto na minha vida pessoal como conheço a vida de outras pessoas. Não dá certo. Ninguém que trata diferente, ninguém que trata como não se deve tratar vai ter sucesso, vai ter bom êxito. Não vai. E aí parece que a gente está assim. A gente vai aprendendo a não tratar como se deve tratar. Em tudo. Família. Aí a gente vai. Hoje não se tem mais amigos como antigamente. Não que eu quero ficar olhando para antigamente. Mas as pessoas não tratam mais como se tem que tratar. Entenderam? Não se trata mais. Amar os irmãos. Tem gente que vem para a igreja, quer entrar e sair, quer só consumir do culto, mas não tem comunhão com ninguém, não se envolve com ninguém, não tem proximidade com os outros. Você quer ser crente, você faz parte de uma comunidade, você faz parte do povo. Tem que tratar os outros como parte do mesmo lugar, do mesmo corpo. E a gente vai vendo cada vez mais o individualismo, onde as pessoas não se importam muito com os outros. E como vai ter crescimento espiritual? Não tem. Alguns mal conhecem o nome do outro, sabe seu nome, mas não sabe nem onde mora, não sabe, nunca teve nenhuma proximidade. E agora, nesse tempo de pandemia, então, aí que a coisa fica feia mesmo. Aí que a gente exerce um distanciamento mesmo. Não se trata mais o pastor como se deve. Eu não quero advogar em causa própria, mas preciso ensinar aos irmãos. A Bíblia diz: honrai os vossos pastores. A Bíblia diz que os pastores velam pelas almas dos irmãos. Mas não se trata mais de pastor. Não se trata de pastor como deve.
Pastor é mais uma pessoa que está ali pronto para pregar, para ensinar e para se buscar ele quando se é conveniente. Ou seja, eu converso com o pastor, se o que ele falar for mais ou menos o que eu já penso, o que eu quero, o que eu gosto, aí tudo bem. Se não for, eu sigo meu caminho, faço o que eu quero. Aí se o pastor aperta um pouquinho, aí tem gente que fica com raiva, sai da igreja, muda de igreja, porque não querem ser ensinados, porque não querem ser pastoreadas, não querem. E para ser franco com os irmãos, eu disse essa semana para quem, não sei como você vai entender isso, mas não tem problema, não tem problema. Falo, tem gente que vai se problematizando, e a gente não vai conseguir resolver o problema delas. A gente não vai, porque às vezes nem elas mesmas querem, E se a gente tentar ajudar, a gente já encontra a porta fechada. E que ele me disse, não, é que às vezes eu fico angustiada com isso. Eu falei assim, pois é, mas se eu me angustiar com isso, eu não vou pastorear muito tempo. Eu não vou conseguir pastorear muito tempo. Eu aprendo com Jesus que devo buscar a ovelha ferida, mas aprendo com ele também que aqueles que querem ir, deixem ir. Porque pastor não vai fazer milagre nenhum, de fato. Mas existem muitos crentes que estão na igreja se problematizando. E as portas estão fechadas para serem pastoreadas. Tanto pelo pastor como por outras pessoas. Porque o exercício do pastoral, da função do pastor é evidente, mas outras pessoas também pastoreiam, outras pessoas também auxiliam, ajudam, buscam. E isso acontece desde que haja o quê? Desde que haja abertura, desde que haja interesse, desde que a pessoa queira. Então existem muitas pessoas em si mesmadas, pessoas que eu, pessoas que não precisam de pastor. Tem demais. Tem muita gente que não precisa de pastor, gente dentro da igreja que não precisa de pastor. E eu não deixo de dormir por causa disso, não. Não perco meu sono por causa disso. Não perco meu sono por pessoas que não precisam de pastor, por pessoas que acham que não precisam de pastor. Eu peço a Deus misericórdia. Eu peço a Deus que abra os olhos dessas pessoas. São pessoas soberbas, pessoas que se problematizam e acham que vão poder resolver sozinhas. E eu não estou dizendo aqui que o pastor é um super-herói, que todo mundo tem que buscar o pastor para tudo, não, de maneira nenhuma. Só estou dizendo que se nós fazemos parte de uma igreja e nós temos o convívio, a comunhão e a função pastoral, o nome já diz, é para pastorear, cuidar. Existem pessoas que não conseguem entender esse trato. Existem pessoas que se autopastoreiam. Existem pessoas que são pastoreadas pelo YouTube.
Só que o YouTube não vai chorar com você. O YouTube não vai sorrir com você. Entendeu? Ninguém do YouTube vai estar ao seu lado presencialmente. Vai olhar nos seus olhos. Não vai te abraçar. Não vai orar com você. Está entendendo? Não vai. Então nós estamos aprendendo a destratar todos os nossos relacionamentos. Nós estamos aprendendo a destratar todos os nossos relacionamentos. Nós temos sido conduzidos pelo mundo e pelo maligno. Quando eu digo nós, é a sociedade inteira, inclusive a igreja, a destratar ou não tratar como se deve as pessoas à nossa volta. Entenderam? E assim não há crescimento espiritual. Não há quem cresça espiritualmente assim. Não há quem cresça espiritualmente vivendo essa vida. Não há quem cresça espiritualmente vivendo dessa forma, destratando tudo e todos, não tratando como se deve, não tratando como se deve as pessoas, as instituições à nossa volta. Você precisa parar e pensar assim: como eu tenho vivido no trato com todos. Eu tenho tratado cada um como se deve. Se você quer ser crente espiritual e crescer espiritualmente, você precisa parar e pensar nisso. Começa pela sua casa. Começa pela sua família. Eu tenho tratado como eu devo. Eu tenho tratado minha mulher como eu devo tratar. Eu tenho tratado como Jesus me ensinou, como Ele me ensina. Eu tenho tratado o marido como eu devo tratar. Eu tenho tratado os meus filhos como eu devo tratar. Um outro dia eu estava conversando com quem que eu estava na sala com os meninos e eles estavam fazendo muito barulho. Eles brincam muito, às vezes até excedem, às vezes até dá briga, porque um brinca, o outro brinca, um brinca, o outro brinca, aí daqui a pouco um acha que o outro passou do limite. É sempre assim, é sempre assim. E aí um certo dia estávamos lá, estavam na sala assistindo alguma coisa, não sei se era um futebol ou era um filme, não me lembro. Acho que era um futebol. Aí eles vão brincando, e aí eles vão falando, aí passa o nome de um jogador, eles falam: o que é que fulano está ali? Aí fala o nome de um parente, o nome do irmão da igreja. Entendeu? Aí eles vão assim, aí começa a brincar, aí vai futucando o outro e tal, e começa, e às vezes aquilo não... Às vezes é muito barulho. Dependendo do que for, às vezes eu reclamo. Mas um certo dia eu estava lá, acho que era um sábado à tarde, e eles estavam nessa algazarra, e eu fiquei incomodado com aquilo. E quando eu estava para fazer aquela reclamação, eu parei e falei: não, peraí. Quem precisa maneirar aqui um pouco também sou eu. Quem precisa maneirar um pouco aqui sou eu. Porque se eu, todas as vezes, for reclamar, se todas as vezes eu, como pai, for reclamar dos meus filhos que estão aqui, eu vou criar um ambiente desagradável. Eu vou criar um clima desagradável. Eu vou criar um ambiente onde as coisas só acontecem do meu jeito. Eu vou criar um ambiente onde eu tenho o controle de tudo, onde eu tenho o controle do volume, baixa o volume, aumenta o volume, vai e vem, controle remoto nas minhas mãos. Aí você fala assim: mas não é assim. Isso não quer dizer autoridade. Se em algum momento
entender que eles estão passando do limite, eu vou chamar a atenção. Um outro dia desse eu chamei um dos meninos e falei assim: olha, vocês estão falando muito alto, sua mãe está descansando, e se eu ouvir a voz de vocês, eu vou lá e resolvo de uma vez, tá certo? Beleza, vocês não estão prestando atenção, mas sua mãe está descansando. Pronto. Mas naquele momento eu não poderia, eu disse assim: não, peraí, eu tenho que tomar cuidado para que nessa coisa de eu querer controlar os meninos, de querer né, fazer com que eles se controlem, tenham limite, e eu não me torne a pessoa chata. Entendeu? Para que eu não me torne a pessoa chata. Não é que eu vou me preocupar dos meninos me acharem chato. Não é que deve corrigir, eu corrijo. Eles sabem muito bem disso. Mas eu não posso me exceder. Eu não posso me tornar a pessoa chata. Senão daqui a pouco eles crescem, casam, saem de casa, não tem a menor vontade de vir à minha casa. Porque eu vou me tornar uma pessoa chata. Eu vou me tornar uma pessoa intolerante. Eu vou me tornar uma pessoa em que eles não têm liberdade nenhuma para estar ali. Então eu não posso olhar só por um lado, eu tenho que olhar para o outro, tenho que olhar como é que eu trato os meus filhos. Eu sei que eles estão ouvindo ali, dois estão ouvindo e falam assim: será? Meu pai reclama até eu creio. Eu não vejo muito isso não. Talvez eles não vejam não. Vocês veem, meus filhos. Vocês acham que eu reclamo muito? Eu estou diminuindo. Mas não vai acabar não. Está entendendo, irmãos? É só uma questão de a gente parar e pensar: como que eu estou tratando? Porque se de repente eu penso só em mim mesmo, aí o tempo vai passando, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa muito tempo e daqui a pouco, olha a situação, o clima que já se criou. Daqui a pouco eu paro para assistir um futebol, meus filhos não querem estar junto comigo não, porque eles não podem falar nada, eles não podem brincar, eles não podem fazer piada, às vezes eles fazem piada com quem que eu tenho pena. Tá, nem vou falar. Tenho pena. Porque quem acredita em tudo. Eles falam assim: fulano na televisão. Quem não é que nem fulano? Eles estão brincando. E eles vão, e às vezes não param não. E vai assim, vai, e eles não param. Então, irmãos, só citei esse exemplo para que a gente pense em como a gente trata as pessoas. Cada um, tem que tratar cada um como se deve. Tratar cada um, isso vai nos gerar crescimento espiritual. Então, começa a pensar aí a partir da sua família, como você tem tratado seu marido, sua esposa, seus filhos, como você tem tratado seus pais, como é o trato no trabalho, como você tem tratado seus vizinhos. Ah, pastor, mas tem uns vizinhos chato. Você tem que amar ele, você tem que orar por ele. Aquele chato é chato mesmo. Não estou dizendo que ele não é chato, não. Tem crente dentro da igreja que é chato. E a gente tem que amar, tem que tratar bem, tem que... Aqui não, estou falando em outras igrejas, não é aqui não. Aqui não tem ninguém chato, não. O mais chato aqui sou eu. E graças a Deus você está me suportando. Entendeu? Como é que você tem me tratado como pastor? Quando você vê as minhas chaturas, ora por mim. Ora por mim.
Já que você sai de sua casa, vem aqui, senta, vai me ouvir, ore por mim. Você não desperdiçar seu tempo. Como você tem tratado seus amigos? Como você tem tratado as autoridades na sociedade? Você olha o cenário político, você fica como amargurado? Você vai ouvindo tudo isso que vem, chega no WhatsApp, tudo que vai chegando no WhatsApp, você vai consumindo isso tudo. É Lula, é Bolsonaro, é isso, é aquilo outro, é deputado não sei das quantas, e você vai, é a CPI não sei das quantas, você vai consumindo tudo isso, você fica pilhado. Você vai deixando tudo isso entrar, olha para essas pessoas. Ou começa a falar assim, acima de tudo isso está o Senhor, a quem eu devo temer. Ai meu Deus, para onde nós iremos tudo isso? O que será do nosso país? O que será do nosso povo? O que será o STF? Você está com medo? Está receoso? E o Senhor Deus? Acima de tudo isso está o Senhor nosso Deus. A Ele nós devemos temer. Como você tem tratado o Senhor? Como você tem tratado o Senhor? Às vezes nós nos importamos com tantas coisas. Às vezes nós nos importamos com tantas realidades da vida e não nos importamos com Deus. A gente se preocupa se alguém nos chateia, se alguém nos ofende, e a gente não preocupa se a gente está ofendendo a Deus, não preocupa se a gente está pecando contra Deus. A gente sempre acha que Deus é bonzinho, que Deus sempre entende, que Deus sempre perdoa. É verdade que Deus é bonzinho? Não, Deus é bom, é muito bom, mas Deus também é justo, Deus também é juiz, Deus também disciplina, Ele cuida de nós. Como você tem tratado o Senhor? Como você tem tratado sua vida com Deus? Se você quer ter crescimento espiritual, você precisa pensar como você tem tratado a Deus. Como é o seu trato com Deus? Tem temido realmente ao Senhor? Temer ao Senhor é você saber, de fato, que você foi chamado para servir e que não fazer isso tem consequências graves. Você teme a polícia, teme o juiz, você teme muitas coisas. Você teme perder a sua saúde, você teme ficar sem dinheiro. O dinheiro, temer ficar sem dinheiro. Isso está no coração de quase todos nós, para não dizer de todos. Temer ficar sem dinheiro. Imagina aí, ficar sem dinheiro, ficar sem renda nenhuma. Isso deve ser horrível. Todos nós tememos isso. E o quanto nós tememos a Deus? O como você trata cada um vai determinar o seu e o meu crescimento espiritual. Pense nisso. Ajuste o que precisa ser ajustado. Ajusta na sua vida e no seu coração os tratos que não estão corretos, que não estão equilibrados, que não estão de acordo com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos falar com Deus. Espero que a sua oração seja colocando o seu coração diante do Senhor, dizendo a Ele que você quer tratar cada um como deve, desde o Senhor até você mesmo. E que o Senhor te mostre quais tratos não estão corretos na sua vida, para que você corrija, para que você aprenda, para que você melhore, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, Pai santo, Pai glorioso,
Obrigado por nos permitir estar na Tua presença e ser o nosso Pai, por nos tornar filhos do Senhor. Por isso podemos nos relacionar contigo, por isso podemos tratar o Senhor como Pai e não apenas como Deus Criador. Obrigado, Senhor. Nós queremos viver para Ti no trato adequado com o Senhor, temendo ao Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a tratar cada um como deve ser tratado. Dá-nos sabedoria e discernimento, Senhor, para que todo aprendizado da Tua palavra entre no nosso coração, e que a gente tenha coragem, e que a gente tenha condição de tratar cada um como se deve. Olha para as pessoas que estão aqui, Senhor, e que têm tido alguma dificuldade, têm tido algum desajuste nos tratos, ó Deus, do seu viver. Que o Senhor possa dar a cada um graça, coragem, sabedoria, ó Deus, para que ajuste, para que equilibre, para que mude, para que cuide dos tratos com as pessoas à sua volta. De modo que cada um, ó Deus, seja equilibrado e abençoado. De modo que cada um, ó Deus, cuide de tratar adequadamente todas as pessoas à sua volta. Em nome de Jesus, que cada um guarde no coração o desejo e a decisão de começar a cuidar dos tratos na sua vida. E assim, Senhor, temos crescimento espiritual, porque esta é a Tua vontade, que a Tua graça seja sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. E não tenha, irmão, qualquer dúvida. E fala assim, como isso vai me ajudar a crescer espiritualmente? Só o fato de nós obedecermos ao Senhor já é alguma coisa grandiosa. E tudo vai fluir com poder nos nossos tratos com as pessoas à nossa volta. Vamos cantar o cântico. Você que trouxe sua contribuição, entregue em honra e adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra em nosso viver. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico que fala de comunhão. Você vai poder olhar para o seu irmão e dizer a ele que é precioso estarmos juntos em comunhão com o Senhor. Oh,
agradecer ao Senhor por este culto, por cada um que veio, cada um que tem, Senhor, perseverado, cada um, ó Deus, que com bom ânimo tem andado nos teus caminhos. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, ó Deus, nos agraciando, Senhor, para prosseguirmos, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, ó Deus, os planos e projetos de cada um. Abençoa a saúde de cada um, a vida financeira, o trabalho de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por cada um que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, tem honrado ao Senhor, tem contribuído, ó Deus, para, ó Deus, para o bom andamento financeiro da igreja. Que o Senhor receba a honra de cada um. E que o Senhor agracie, ó Deus, poderosamente a todo aquele que tem, ó Deus, feito isso com alegria, com amor, com honra e com entendimento, Senhor. Ó Deus amado, que a tua graça permaneça sobre nós. Em nome de Jesus. Que o teu amor nos alcance todos os dias. Que o Senhor nos guarde e nos livre do mal, Senhor, nos conduzindo sempre na tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos ao Senhor nesse dia, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor alcance aqueles que não estão aqui, aqueles que não vieram hoje, que o Senhor possa alcançá-los com a tua graça, com o teu amor, com o teu poder, ó Deus, abençoando-os, ó Deus, porque são nossos irmãos, ó Deus, os quais amamos e queremos tê-los, ó Deus, aqui na comunhão, ó Deus, sempre que possível, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. É no nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.